E você ganhou notoriedade nacional, queria que você narrasse pra gente exatamente quem é que te descobriu pra te colocar primeiramente teve um olheiro, né? Como é que foi a descoberta pra você ir galgando até chegar, por exemplo, no Melhor da Noite, em um programa nacional, horário nobre, Que é curioso ter esse nome, da porque não é o televisão. Melhor da Noite, né? Vamos ser sinceros. tem outras coisas melhores. Foi na né? hora do jogo do Palmeiras. Cara. Foi na hora do jogo? Foi um Palmeiras e Grêmio, Que timing Grêmio e perfeito Palmeiras deles, hein? em 2023, foi no retorno. E era ao vivo o programa. Um jogo que o Soares jogou. Eu lembro que nesse campeonato o Soares não jogou o primeiro aqui no Allianz Parque, por causa da grama sintética, o Palmeiras... É verdade, verdade. Nossa, aquele jogo foi cinema, né? Foi. Aquele jogo foi sensacional. Mas esse goleiro dos jogo que caras eu não pegou vi 20 foi muito bolas. ruim, esse jogo. Ainda bem que eu não vi. Ainda bem que você não viu, é verdade. Mas até você chegar lá, como é que você foi galgando o seu espaço, de certa forma, foi ficando mais conhecido? Ou menos desconhecido, talvez? Com certeza menos desconhecido. Eu tava um dia preparando a aula, aí me deu o insight de usar o cabeça fria, coração quente nos fatores do clima. Isso foi quando? 2023, julho de 2023, foi nas férias. 2 Você nunca meses tinha antes, usado, então, de nunca você... tinha usado esse Ainda símbolo. não. Eu lembro que no dia eu comprei uma camisa do Palmeiras, inclusive, aquela meio verde água, que era terceiro uniforme, que no Que detalhe... tinha uma cruz da Savoia? Não, aquela que tinha uns riscos amarelos aqui, assim. Parece um pijama essa camisa. Sim, horrível. Sei. Mas eu comprei ela nesse dia. Aham. Tava em promoção, tava R$100, uma coisa assim. Tá. Aí eu preparei essa aula inspirado por ter comprado uma camisa do Palmeiras. Entendi. A gente voltou das férias, porque eu preparei nas férias essa aula. Aí foi lá pela segunda semana de aula, foi uma sexta-feira. Eu dei a aula e aí tava voltando pra sala. A gente trabalha em Orlândia e vai pra Sales com uma turma ali de amigos meus. Só pro pessoal entender quanto tempo é de Orlândia a Salles Oliveira. Não, mas o cara só viaja também, hein? Calma. Não, dá 8 minutos Tá. de pista. 8 assim. minutos a pé. Não, também. Atravessar a calçada. Eu demoro 12 minutos da minha casa até lá, Aham. até lá no Logos, que é em Orlândia. Aí eu tava voltando com o André, que é um amigo meu, o André Manfrida. Não é você. Não. Não. Tá. Tem outro André que eu trabalho comigo, é o Dezão, que esse também é bastante palmeirense. O André Manfrida também é palmeirense. E com a Laura, que trabalha lá no Logos também, os dois são palmeirenses. E eu tava comentando que eu fiz a lousa do Abel, e desenhei o Abel na lousa. E falei assim, gente, eu vou deixar meu Instagram aberto, e aí vocês marcam o Abel. Vai que ele vê. Uhum. Aí, na brincadeira, assim. Aí deixei Que o Instagram. autoestima. Mas sempre com um fundo de esperança, claro. Quem sabe? A Pode ser que esperança ele é verde, veja, né? claro. É a única que morre, como diria o outro. Aí eu deixei o Instagram aberto e coloquei a foto. E aí eles marcaram o Abel. Como tava marcado o Abel, eu imagino que os blogs da porcosfera Aham. ficam mapeando a tag Abel. Aham. O nosso palestra, que é uma página do Palmeiras, Sim. tem bastante relevância, tem até o verificado assim, no Sim. Instagram, alguém viu e me mandaram uma mensagem Do nosso palestra. do nosso palestra, que é que é uma página ainda do Instagram, Perfeito. que deve ter mais de 10 mil seguidores, com certeza. tá? Não, eles estão com mais de 200, eu acho, mil no uma Instagram. página relativamente grande. Tem bastante, aham. Aí o Deco, que é o cara desse nosso palestra, entrou em contato comigo pelo Instagram, pediu meu WhatsApp, conversou comigo pelo WhatsApp e meio que fez uma reportagem comigo escrita Sim. sobre as minhas... Igual vocês fizeram aqui nesse começo, esse preâmbulo. Poderia ter evitado o podcast, né? Se todo mundo tivesse entrado no nosso verdade. não estaríamos Não agora. fizeram a lição de casa. né? Mas ainda estou aqui. Ainda né? estou aqui. Então, ele fez essa matéria. E, assim, foi a primeira vez que eu vi na minha vida milhares de curtidas de alguma coisa minha, Aham. né? E, então, com isso, meu irmão, que é jornalista, mostrou isso... Que já esteve aqui. Que já esteve aqui. Já esteve aqui, inclusive, um abraço pro Felipe. Mostrou isso, ele é da TV Clube, ele mostrou isso pra Bandeirantes, que a Clube é uma afiliada da Band. Mostrou pra Band em São Paulo. Sim. A Band achou interessante o departamento de esportes da Band. Até porque a televisão aqui não trabalha com esportes, né? Uhum. Ela trabalha com as notícias do dia a dia. Uhum. E aí eles acharam pertinente fazer uma reportagem comigo lá na escola. E aí foram lá, eu montei a lousa de novo. Veio o pessoal da Band ou da Clube? Veio o pessoal da Clube. Mas e a reportagem era nacional, não era pra Entendi. Clube.
A gente ensaiou com os alunos da mesma turma, né? Pediu autorização para os pais, para os alunos aparecerem na reportagem. Os alunos foram filmados, tudo. Foi muito legal o dia. Foi uma experiência muito, muito interessante, né? Deu tudo certo. A reportagem foi ao ar. Foi ao ar em rede nacional. Foi no Band Esporte Clube. No Band Esporte Clube, que era a Kalinka, apresentadora, uma moça chama Kalinka. E no que passa de domingo, no Show do Esporte. Show do Esporte. Que é o grande programa tradicional de esportes, né? Com o Elia Júnior, inclusive. Palmeirense. Sim. Inclusive, foi uma das grandes alegrias. Foi ter o Elia Júnior me citando uma vez, né? Teve isso. Essa reportagem foi ao ar por 4 semanas. Nossa. Reprisando? Sim. Caramba! Nos esportes da Band, nos programas de esporte da Band. Mas porque foi muito bem ou porque eles não tinham assunto? Será? Pode ser as duas coisas, né? Bom, era agosto. Agosto de 2023 estava tendo o quê? Não sei, o Palmeiras estava quase virando o campeonato contra o Botafogo. Tava quase. Mas eles te falaram, ó, vai passar de novo, vai passar você descobriu. Não, eles falam assim, cara, a reportagem é nossa. Pode passar. Se eles querem passar amanhã, eles passam. Ah, entendi. Tá lá, tipo, então a gente meio que tem esse a gente dá a nossa imagem pra eles, né? Inclusive quando assinam lá as crianças, é pra isso mesmo, se eles quiserem passar. Aí passaram 4 semanas. Depois de 4 semanas eu recebi uma mensagem de um produtor. Isso já em setembro. Agora, isso Sim, você vai contar. em setembro de 2023. Ok. De um produtor de São Paulo. Tá? Veio lá a mensagem 011, falando que gostaria que eu participasse de um quadro chamado Meu Professor é Show, ao vivo, no palco, nos estúdios da Band. Nesse quadro, só para ter noção, eu sou professor de geografia, né? Foram 2 professores lá, um chama Ricardo Rodrigues, ou Rodrigo Rodrigues, e o Marcílio, me fugiu o primeiro nome dele, que são 2 youtubers. Esse Marcílio aparece direto no Flow e no Vilela, nos podcasts. E esses caras foram lá nesse quadro já. Eu fui chamado também, que dentro da geografia, esses caras são muito grandes, né? Um tem o canal Geo Brasil e o outro tem um canal de geografia. Um é os Estados Unidos, o outro é a Rússia e você é o Chile ali, talvez. O Chile não, o Burundi, um país menor, assim. O Butão, o Laos, enfim. Aí eu fui chamado para esse programa. Conversei na escola, todo mundo ficou muito entusiasmado. Legal. E aí eu recebi o convite para ir, de fato, aí já não tinha... E eles chamaram porque um neto de um diretor desse programa viu a reportagem, o neto era criança. Não é o craque Neto. Não é o craque Não. Graças a Deus não encontrei o craque Neto. E aí ele ficou repetindo, cabeça fria, coração quente, cabeça fria, coração quente. E aí o vô, que era o diretor do programa, viu e falou, mas onde você tá tirando isso? De um moço na reportagem lá. E ele viu na própria emissora. Sim. Você vê que os funcionários da Band têm que assistir a Band, aparentemente. Tem o ônus e o bônus de trabalhar na Band. Sacanagem. Vantagem, trabalhar na Band. Desvantagem, trabalhar na Band. E aí, por conta disso, eu fui convidado. Aí eles pagaram tudo certinho, fui pra São Paulo, pagaram um hotel. Pagaram um hotel pra você? Lá na Cracolândia, mas era... mas era pago, não gastei um tostão. Não. Pagaram avião também? Avião não, foi de ônibus. Foi de ônibus? Fui. Ah, não. Ô, Bandeirantes, por gentileza, né? Vamos abrir o bolso aí, pô. Encarar 5, 6 horas no ônibus até São Paulo. Imagino que... Haja podcast pra ouvir. Pô, não é verdade? Você teve que baixar alguns vários pra ir ouvindo. Em 2023 vocês já tinham um podcast? Já tínhamos. Já, você foi ouvindo a gente, né? Claro. Claro que não. Mas aí você foi de ônibus até lá? Pegamos muito trânsito. Aí o motorista me buscou na rodoviária, no aeroporto de ônibus. O motorista da Band. Sim, o carro da Band, oficial. Oficial. Não teve que pegar metrô. Não, já é bom isso daí. Sim. Nem Uber, né? Gastar R$80 no bilhete de Uber. Aí fomos pra lá, pegamos um trânsito violento. 2 horas de São trânsito. Paulo. E eu cheguei lá no programa faltando meia hora, assim, pra eu entrar no programa. Caramba. Aí eu já entrei dentro da salinha de aula que eles improvisam lá e falei por 5 minutos com o diretor aqui num ponto, falando do meu ouvido. E ao mesmo tempo também eles prepararam uma homenagem para mim lá, com 3 alunos, né? No caso eram ex-alunos, hoje são alunos de novo, que é a Isabela, o Pedro e a Ana Júlia, essa já tá na faculdade. A Ana Júlia é a mina dele, né? Já tá na faculdade? Não. Essa Ana Júlia, sim.
Caramba. E, inclusive, quem tirou a foto que ficou famosa foi uma aluna chamada Ana Júlia também, que é outra, que essa ainda é minha Que não aluna. é do Los Hermanos. Que não é Não, dos não, irmãos, não. Aquela é Ana Júlia com 2 N's, né? Ninguém Chama Ana Júlia daquele Não. jeito. E é bom que essa turma, eles estão no 8º ano agora, essa turma. Eles estavam no 6º. Aí todo ano a gente tem que passar a reportagem pra mostrar isso. Falar, olha que cringe que vocês eram. Nossa, cringe, meu Deus. Como vocês cresceram, olha. Estão Como vocês estão ficando bonitos. E você suou o bigode ali pra fazer ao vivo sem ensaio, sem teste, apenas ali com a cara e a coragem, sem às vezes um roteiro pré-definido exatamente. Como é que foi pra você entrar jogado aos leões, assim, ao vivo? Porque televisão ao vivo é difícil pra caramba. Então, esse roteiro não foi muito difícil, não. Não foi Vou difícil? quebrar a sua expectativa. Então vamos lá. Esse roteiro eu tinha. Você tinha. Porque eu tinha que mandar para a equipe deles algo em torno de 5 minutos. Televisão Ok. é tudo cronometrado. Aham. Né? Então, mais ou menos eu tinha preparado já. Mas você fez o quê? O que você falava nas aulas? Assim, a Eu tinha que dar a Tinha que dar uma explicação aula. em 5 minutos. Ok, Tipo, essa explicação que eu dei agora do Nietzsche pra vocês deve ter durado uns 2 minutos. entendi. Mas foi isso que você fez lá, assim? Sim. Você falou do... Sim. Tá. Parece uma eternidade, mas 2 minutos, mas muito são 2 tempo. minutos. É muito tempo. Em televisão, Em televisão cinco é muito tempos tempo. É uma eternidade. Então, 5 minutos eu tinha que dar um jeito lá. Aí eu misturei 2 coisas, que foi a parte do Zé Rafael que eu falei e a parte do clima. Então, foi existencialismo e fatores do clima. Sei. Como eu te falei, eu tenho uma questão pessoal, porque eu sou gago ou disfluente. Você é gago? Não Sim. parece. Ah, é. Eu fiz muito tempo de fono. E eu virei comentarista do Chico Barney, lá voltando, porque uma vez eu vi uma entrevista no Chico Barney com o Bruno Torturra, que é um jornalista da mídia ninja, Gago. muito gago, mais gago do que eu. Só que esse cara, ele fala muitas coisas interessantes, cara, mesmo gago. E aí eu falei, cara... O gago ele não pode falar coisa interessante? Não, mas ele... A Associação dos Gagos não É vai porque gostar. um problema que a gente tem quando é gago a gente omite e deixa de falar coisas porque não consegue falar. Entendi. Só que a ideia que ele queria falar era tão mais importante do que a dificuldade dele de falar. Ele insistia. Então eu falei, eu preciso fazer isso. Então eu entrei no Chico Barney com essa intenção. Porque não sei se alguém já viu o Chico Barney, ele é um cara muito irônico. Sim. Então é muito perigoso. Aham. Pra quem é nervoso, falar com um cara irônico. Eu entrava pra falar com ele, a gente entrava sempre online. Com medo, cara. Porque esse cara pode me dar uma tirada em qualquer momento. Então foi treinando ali. Ali foi a minha escola pra poder falar em público. Aham. Porque já teve momentos na carreira de eu gaguejar na frente dos alunos, cara. Aqui você não gaguejou nenhuma vez. Não, ainda não, mas muito exercício. Muito exercício com você mesmo. Não, muito exercício. Na fono, você aprende exercícios mecânicos mesmo pra Entendi. poder falar. Né? Inclusive, não só pra gago, mas até pra não gastar a garganta. É importante Aham. pra quem usa a voz, Usar a voz de maneira fazer inteligente. fonoaudiologia. Perfeitamente. Mas o Chico Barney, você era pra página dele? Pro canal do YouTube, era o CBU. Ele entrava, ele fazia uma live todo dia comentando o que acontecia no BBB. Como que você descobriu ele? Como que ele te descobriu? A gente entrava, a gente se inscrevia no canal e ele abria um link. Os 10 primeiros que entrassem falavam. Entendi. Então eu ficava... Você Então foi entrava um dos uma 10 galera, não era só você? Não, eram mais tá. pessoas. E não que ele me chamava, mas eu entrava como inscrito. Achei que vocês eram amigos, alguma coisa Não, assim. não, Ele não. te chamava. Não. assim. E o Chico Barney é um cara... Eu gosto muito de Chico Barney justamente porque ele é irônico. Né? Ele comenta o Big Brother como se fosse algo... Assim, eu, por exemplo, eu não Uma coisa assisto... importante. eu não assisto o Big Brother. Mas o que acontece? Eu entrava de manhã, via o que estava acontecendo no Big Brother, porque você não precisa de muita coisa para saber, né? Não. Você vê ali e tenta relacionar o assunto com algum conteúdo de escola. E Isso é difícil, né? O que dormir pode ter a ver com conteúdo da escola? Até pode, né? Tem muita coisa que dá pra levar em consideração. O cara peidando, pode ser indo no banheiro, fazendo... Pode comentar também. eu lembro que uma vez eu comentei o Davi Brito, o do Calma Calabreso, Grande da... comparando Doutor com da- Doutor Davi. com a escola de Atenas, Nossa. uma pintura... Tá importante, doutor pintura Davi. renascentista. Foi bastante ousado. Bastante ousado. Os comentários que eu recebia, que era live também, Aham. eram bastante ofensivos, assim, inclusive. Mas foi bom pra eu treinar falar em público. Uhum. Perder o medo. Então, hoje eu encaro plateias, né? Então, por exemplo, pelo SEB, a gente dá aula no cinema. E pra mim foi algo tranquilo.
Uhum. Falar o cinema lotado, você usando o telão como lousa e falando. Então, por isso, falar lá na Band não foi... E acho que também se eu ficasse pensando muito, ensaiando muito, às vezes é pior. É melhor você ir e falar de uma vez. É, verdade. Melhor de uma vez do que ficar ensaiando. Sim. Você já pensou em expandir as suas mídias e, tipo, sei lá, criar um canal no YouTube pra dar aula e fazer essas analogias com a Abel, com o Zé, com o Palmeiras, com o Big Brother? Deveria. Com outras coisas. Eu acho que tem muito potencial de viralizar isso. Você já pensou em... Eu tento... De repente ele tem um canal... às vezes o cara é bombado, já não sei. Eu tenho um TikTok, né? Mas esse 200 TikTok, mil seguidores. eu não... Você dança lá ou não? Não. Então, por isso que não bombou. Eu só... Aliás, no meu Instagram, @DaniFark, pra quem Não quiser pode. seguir. Por que Farc? Fark foi um apelido que meu irmão me colocou. E Seu Não irmão tem a Felipe. ver... é rolo, hein? Não tem a ver com a Farc da Colômbia. Pois é, era isso que eu ia falar. O que tem a ver com o cartel Nada. colombiano? Embora eu já tenha ido na Colômbia, mas enfim. Eita. Ixi, rapaz. Mas aí você tem o TikTok... Eu tenho um TikTok também. Eu costumo postar as minhas lousas só. Porque o que chamou a atenção da aula do Abel não foi só a aula em si, a fala. O desenho... É muito visual minhas É, aulas, muito né? visual, é.